Bom dia! Nosso grupo irá apresentar o trabalho de tema de hemocromatose hereditária por técnica de sequenciamento de Sanger. Nosso grupo é composto por Aline Freitas, Fernanda César, Fernanda Gonçalves, Maria Vitória da Offenbach e Nicole Dutchmann. Hoje abordaremos a técnica de Sanger com exclusividade na hemocromatose hereditária, aprofundando mais sobre como é o método da técnica, suas limitações e qual motivo não é usado somente o PCR, além das características genéticas da doença e o seu diagnóstico. Começaremos falando um pouco a respeito da hemocromatose hereditária. É uma doença genética que é hereditária e consiste em uma desordem metabólica de ferro. Ao decorrer dessa desordem, ocorre um excesso de absorção de ferro e depósito em alguns órgãos como o fígado, coração e outros, podendo ocorrer também por meio de transfusões múltiplas ou ingestão de quantidade de ferro exagerada na dieta, sendo essa a forma secundária da doença. Ela é comum na população caucasiana, tendo prevalência documentada em cerca de 1:200 a 1:400. E dentre os sintomas mais predominantes se encontram distúrbio hepático, miocardiopatia, diabetes, disfunção erétil e artropatia. A hemocromatose hereditária é uma doença autossômica recessiva que ocorre majoritariamente na mutação do gene HFE do braço curto do cromossomo 6. Isso faz com que ocorra uma penetrância variável, o que dificulta o diagnóstico. Há indícios também que as mutações da hemocromatose hereditária estão ligados aos genes da homeostase do ferro. A hemocromatose hereditária é dividida em 5 tipos de acordo com o gene acometido. Ela está relacionada com mutações no gene HFE, que está localizado no cromossomo 6p21. Existem três mutações mais específicas para ela, sendo o polimorfismo C282Y, que é autossômico recessivo e ocorre principalmente na população do norte da Europa. Os sintomas costumam aparecer por volta dos 40 anos e sua principal característica é a substituição da cisteína pela tirosina, rompendo as pontes de sulfeto, que são necessárias para a ligação com o gene HFE. Outra mutação é a H63D, que pode ocorrer de 2 modos, sendo a homozigose apenas a H63D ou a heterozigose, que é composta, onde há a presença da H63D com a C282Y. E esses casos de heterozigose são os casos mais raros. O outro polimorfismo encontrado é o S65C, que é uma mutação não tão investigada por ser pouco relatada, mas sabe-se também que ela está ligada ao gene HFE. A hemocromatose hereditária não relacionada ao gene HFE são raras. Entre elas, a hemocromatose do tipo 2, também chamada de hemocromatose juvenil, porque os sinais clínicos eles aparecem por volta dos 15 anos de idade e são geralmente severos. No tipo 2A, há várias mutações descritas e estão presentes no gene HJV, localizado no cromossomo 1q21, e há várias mutações descritas nesse gene. No tipo 2B, que é o que apresenta quadro clínico mais grave, as mutações estão presentes no gene RAMP, que é responsável pela codificação da hepcidina, localizada no cromossomo 19q13. Na do tipo 3, as mutações ocorrem no gene TFR2, que é a proteína que controla a saturação de transferrina, localizada no cromossomo 7q22. Os sinais e sintomas são similares ao da HH do tipo 1, diabetes, doença hepática, miocardiopatia com insuficiência cardíaca e outros. Já na hemocromatose hereditária do tipo 4, é caracterizada por mutações no gene SLC40A1, que codifica a ferroportina, fazendo com que esta não se ligue à hepcidina. E esse gene está localizado no cromossomo 2q32. Ocorre principalmente em descendentes do sul da Europa e, a depender dos sinais e sintomas, costumam aparecer ainda enquanto crianças por volta dos 10 anos, como ferritina sérica aumentada e saturação de transferrina baixa. Ao longo da vida, a saturação progressiva ocorre
E os pacientes costumam apresentar doença hepática e anemia leve. O ideal é que o diagnóstico ocorra de forma precoce, com acompanhamento médico e tratamento quando indicado. Isso permite uma sobrevida normal aos portadores dessa patologia. Com a hipótese diagnóstica de hemocromatose, é preconizado o estudo do metabolismo do ferro em ao menos uma das avaliações periódicas em adultos, sendo indispensável na população de risco. Entretanto, a partir da alteração do metabolismo do ferro, o diagnóstico definitivo da hemocromatose hereditária será confirmado por teste molecular, que analisará o armazenamento e a utilização do ferro disponível. O diagnóstico definitivo se dá a partir da detecção das mutações relacionadas ao gene HFE, sendo a técnica RFLP a mais indicada. Porém, como hoje já existem técnicas mais atualizadas que permitem a visualização de mutações pontuais no gene estudado, como é o caso do PCR em tempo real com o sistema FRET, para outras mutações detectadas não relacionadas ao HFE, o diagnóstico pode ser feito por sequenciamento de regiões dos genes relacionados, pois as mutações apresentam baixa prevalência e podem estar localizadas em diversas posições do gene. Utilizando apenas o PCR, haverá regiões que não serão cobertas de forma correta, fazendo com que não se obtenha um resultado ideal. Enquanto, se houver a combinação do PCR mais o Sanger, todas as áreas serão cobertas de forma correta, tendo assim um resultado mais preciso. Então, pessoal, fica claro que vocês têm que ter o Sanger no laboratório de vocês para terem resultados mais precisos. Não esqueçam, hein? A amostra de DNA pode ser extraída do sangue periférico ou saliva de forma automatizada. O sequenciamento da região de interesse pode ser realizado utilizando a tecnologia de PCR, seguido por Sanger. Caso existam regiões não adequadamente cobertas na primeira técnica, é preparada uma nova biblioteca de Sanger e o sequenciamento é realizado por um sequenciador automático ABI 3500. O resultado final é uma cobertura de 100% das bases, com profundidade acima de 50 vezes nos exons e 5 pb na região intrônica adjacente, utilizando NGS, ou sequenciamento bidirecional em Sanger. A chamada de variante é feita através do transcrito de referência a partir da base A do códon de iniciação ATG, e isso fica alinhado contra o genoma de referência. O Sanger tem como função detectar pequenas deleções e duplicações. A partir do momento que há a presença de grandes deleções e duplicações, estes não detectados pela técnica. Outras alterações estruturais, como inversões ou translocações, também não são detectadas, podendo-se usar técnicas como microarray, CGH, MLPA, qPCR ou FISH. Outras mutações não são detectadas por sequenciamento. Este método de sequenciamento foi desenvolvido por Frederick Sanger em 1977. Gente, vocês sabem quem foi Frederick Sanger? Cara, ele ganhou um Nobel. Então vocês precisam ter essa técnica no laboratório de vocês. Viu, Leonora? Você deveria saber que ele tem um Nobel. Então já vai logo adquirir essa técnica para o seu laboratório, tá bom? Enfim. A partir deste, o DNA-alvo é obtido muitas vezes, produzindo fragmentos de comprimentos diferentes. Nucleotídeos terminadores de cadeia, marcados com corante, determinam os finais dos fragmentos, permitindo que a sequência seja indicada. O método consiste em adicionar didesoxirribonucleotídeos, que são nucleotídeos modificados que não possuem o grupo hidroxila livre no carbono 3' da pentose. Quando os ddNTPs tentam se ligar com a fita de DNA, na ausência do OH, o próximo nucleotídeo não tem onde se ligar e a replicação é interrompida. Assim, é possível obter fitas do mesmo DNA com número de resíduos diferentes. No final deste processo, iremos obter como produto fragmentos da fita de DNA de diferentes tamanhos. Esses fragmentos são aplicados no gel de poliacrilamida e separados por tamanho, que é a eletroforese.
Após isso, podemos obter a sequência do DNA fazendo a leitura de baixo para cima, resultando em fragmentos que se sobrepõem e formam a fita completa de DNA. Os materiais utilizados serão similares àqueles que utilizamos para replicação de DNA ou no PCR convencional. Então, utilizaremos uma enzima DNA polimerase, um primer que se ligará ao DNA molde e atua como um iniciador para a polimerase, os 4 nucleotídeos do DNA e o DNA molde a ser sequenciado. Entretanto, o sequenciamento de Sanger contém um ingrediente exclusivo. Ele contém versões de deoxi ou terminadores de cadeia para os 4 nucleotídeos, cada uma marcada com corante e de uma cor diferente. O preparo da técnica de sequência se dá início no momento em que há uma combinação entre a amostra de DNA, o primer, a DNA polimerase e os nucleotídeos de DNA, além dos nucleotídeos terminadores de cadeia. Essa combinação passará por um aquecimento, onde vai ocorrer a denaturação, logo após um resfriamento, onde os primers irão se ligar, e por último, um aquecimento novamente, permitindo que ocorra a síntese de um novo DNA. A DNA polimerase continua com a sua função até que seja adicionado um dideoxinucleotídeo. Nessa fase, não acontece mais adição de nenhum nucleotídeo, delimitando assim a fita nos dideoxinucleotídeos. Esse processo inicial passa por um número de ciclos. A partir do momento que o ciclo é completado, há uma garantia quase que completa que o dideoxinucleotídeo foi incorporado em posições do DNA-alvo, em pelo menos uma das reações acometidas. Com a reação concluída, os fragmentos de DNA passam por um processo de eletroforese capilar em gel. Esse processo consiste em preencher um capilar com gel, onde o principal mecanismo de separação está baseado nas diferenças nos tamanhos dos solutos, que migram através dos poros do polímero. Pequenos fragmentos migram-se rapidamente através dos poros do gel, chegando assim primeiro ao final, enquanto longos fragmentos movem-se mais devagar, demorando mais para chegar ao final. Assim que cada fragmento chega ao poro correspondente do seu tamanho, ele é iluminado por um laser, permitindo que o corante anexado seja detectado. As colorações que indicam o nucleotídeo final é detectada. E a partir dessa detecção, é possível que a sequência do pedaço original de DNA seja construída através de um nucleotídeo por vez. Além disso, os dados detectados são exibidos em uma série de picos de intensidade de fluorescência, permitindo a leitura da sequência de DNA. O método de Sanger possui vantagens e limitações. Essa técnica promove sequências de altíssima qualidade para trechos parcialmente longos, em torno de 900 pares de bases. Conclui-se que é muito utilizado em sequenciar peças individuais de DNA, que é o caso, por exemplo, de um DNA copiado por PCR. Contudo, a mesma técnica é cara e ineficiente para um projeto de larga escala, como exemplo de um sequenciamento de genoma inteiro ou metagenoma, o genoma coletivo de uma comunidade microbiana. Nesses casos, as técnicas novas de sequenciamento próprias para larga escala são mais rápidas e menos caras, sendo assim as mais indicadas. Agora as vendas irão subir. Quantas ligações? Irei vender muitos kits de sequenciamento de Sanger.